vai ser lá. E o baile do tênis. Bota o copo pro alto, vamos beber. Na segunda semana, dia 14, Gustavo Lima. Ainda não me chame de meu nego. Ainda não me chame de E no dia 15, aniversário de Limeira, 2 shows. Gustavo Mioto. coração. Receitou de 8 em 8 horas uma dose de anti-amor. E a Rock. You get to hear me now. Pra encerrar a festa, montaria em touros, prova dos 3 tambores, mega estrutura de som e luz, estacionamento para 7.000 veículos, completa praça de alimentação. Garanta seu ingresso antecipado com desconto, cartão em até 6 vezes sem juros, passaportes para todos os dias, pista, arena VIP, camarotes individuais, corporativos, empresariais, premium, VIP, Super Bull, vendas online, guicheweb.com.br. Informações no Facebook do Rodeio de Limeira ou pelo WhatsApp 999353077. Rodeio de Limeira 2018. A sua festa de 6 a 15 de setembro. Patrocínio Brahma, Volkswagen, Savenhago. Promoção exclusiva Educadora, a rádio oficial do Rodeio de Limeira. Vamos falar de algo importante, o combate à dengue. Apesar da diminuição das chuvas nesta época do ano, ainda existe o risco do mosquito se proliferar e por isso os cuidados devem ser mantidos. É na água parada que ele se reproduz. Eliminar o criador é a forma mais eficaz de combater o Aedes aegypti. Faça a sua parte. Retire os pratinhos dos vasos. Limpe as calhas. Tampe bem as caixas d'água. Guarde pneus e garrafas em locais secos. São 10 minutinhos por semana. Assim você e sua família estarão protegidos. Prefeitura de Limeira. Unindo forças por uma cidade melhor. Aniversário Savenhago. O maior de todos os tempos. Preços arrasadores de prêmios toda semana. Segunda limpa tudo Savenhago. Produtos de limpeza com preços arrasadores. Detergente em pó Surf, sachê 2 quilos, R$ 7,95. Nesta embalagem, o quilo sai por R$ 3,98. Sabão em pedra IP com 5 unidades, 200 gramas cada, R$ 4,98. Limpador multiuso IP, leve 500 ml, pague R$ 450, R$ 2,48. Parcela em até 3 vezes no cartão Savenhago. Aniversário Savenhago ainda mais surpreendente do que antes. A Unimed Limeira sabe que a vida é feita de bons momentos e quer te ajudar a evitar que o cigarro acabe com isso. Se você é cliente Unimed, venha fazer parte do curso gratuito de combate ao tabagismo. Informações e inscrições pelos telefones 3446-8940 ou 3446-8960. Combater o fumo e buscar mais qualidade de vida. Esse é o plano. Unimed Limeira. Cuidar de você. Esse é o plano. Últimos dias de Baixa Tudo na Casas Bahia. Baixou o preço, baixou a parcela. Vá pra loja, negocie com o vendedor e garanta o melhor negócio. Se você tá querendo um smartphone novo, aproveite porque baixou o preço na Casas Bahia. Tem J2 Prime com tela de 5 polegadas por apenas R$ 599 em 14 vezes, sem juros, no cartão Casas Bahia. Isso mesmo, só R$ 599 num J2 Prime. Tá acabando, não perca o Baixa Tudo. Baixe também o novo aplicativo da Casas Bahia e aproveite ofertas incríveis. De norte a sul, de leste a oeste, do Oiapoque ao Chuí. Eu tô ligado na Educadora, muito mais que rádio. Na Educadora, Limeira em 1 minuto. Educadora, notícia. A campanha de vacinação antirrábica na zona urbana de Limeira entra na reta final. De segunda até quarta-feira, a divisão de controle de zoonoses estará em 15 pontos volantes, que funcionarão das 8 da manhã às 4 da tarde. Até o momento, foram vacinados quase 11 mil cães e mais de 2 mil gatos. Devem ser vacinados cães e gatos a partir dos 3 meses de idade. A contraindicação é para fêmeas que estão no final da gestação e para animais em tratamento com antibióticos.
Nesta segunda-feira, os pontos de vacinação ficam na Escola Evangelina Mauro, no Parque Residencial Antônio Simonetti, na Escola Estadual Professor Gustavo Pessinini, que fica no Jardim do Lago, na UBS do Jardim Graminha, na Escola Valdemar Lucato, no Jardim Graminha, no Depósito de Material para Construção do Baiano, no Jardim Jequitibás e no Supermercado Royal, localizado no Jardim Palmeira Real. Neste ponto, a vacinação ocorre somente no período da tarde. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora AM no YouTube. Curta a página da Educadora no Facebook. Baixe o aplicativo da Educadora. É de graça. A Educadora é rádio com imagem. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Educadora Notícia. Muito mais que rádio. Educadora. Começa agora o Colóquio, a troca de horário mais ouvida, mais polêmica e mais comentada. A discussão nossa de todo o almoço. A apresentação, Ivan Schutzer e Caio Bortolã. Oferecimento, Casa das Torneiras, soluções para o seu lar. Rua Santa Josefa, 336. Açougue do Marquinho, Avenida Antônio D'Andrea, 700, Nossa Senhora das Dores. E Magazine Luiza, vem ser feliz. Praça Doutor Luciano Esteves, 245, Centro. Muito bem, 11 horas e 58 minutinhos, agora 11 e 58, está começando aqui pela Educadora, e só pode ser pela Educadora, porque o colóquio só tem na Educadora, está começando o colóquio entre mim, este que vos fala, que é o Ivan Schutzer, e Caio Bortolã, que está por aqui na manhã desta segunda-feira. Bom dia, Caio Bortolã, tudo bem com você? Bom dia, Ivan. Como é que passou o fim de semana? Para todo mundo que nos ouve ver. Tive um bom final de semana, e você, Ivan? Também passei um bom fim de semana, tranquilo e sossegado. Tranquilo e sossegado. Fui a São Paulo, Sussa, Ivan. como diz o outro. Foi a São Paulo? A minha namorada mora em São Paulo. Faz tempo Ivan? que não vou pra lá, viu, Caio? São Paulo, São Paulo, eu sou nascido lá, mas São Paulo sempre foi eu fiquei muito tempo fora, né? Ficava muito tempo fora de São Paulo, voltava para São Paulo, fora de São Paulo, voltava para São Paulo. Toda vez que eu voltava para São Paulo tinha alguma coisa mudada, rapaz. Nunca é a mesma coisa. Que coisa, que impressionante que é aquela cidade, né? Eu vou com muita frequência a São Paulo e minha namorada, Adriana, mora em São Paulo. Então a rodovia dos Bandeirantes virou uma avenida para mim, Ivan. Sei. Sabe onde eu gosto de ir? Em São Paulo? Onde? Qualquer dia, inclusive, vou levá-lo. Leve-me. Jardim de Nápoles. Conhece a casa do Polpettone? Jardim de Nápoles? Na Onde rua fica Martinico Jardim? Prado. Martinico em Prado. Higienópolis. Uma travessa da Avenida Angélica. E agora? Não, Jardim de Nápoles acho que nunca fui, não. Jardim de Nápoles. Higienópolis? Em Higienópolis. Perto do estádio do Pacaembu. Perto do cemitério da Consolação? Razoavelmente perto. Mais perto do estádio do Pacaembu do que... Eu não conheço Jardim de Nápoles, cemitério. Não. Jardim de Nápoles, Ivan. Aliás, faz alguns dias morreu o Tunico. Sabe quem é o Tunico? Qual Tunico? Tunico, criador do Jardim de Nápoles. Ah, é? Criador do famoso Polpettone. Inigualável, eu diria, Polpettone do Jardim de Nápoles. E eu, numa dessas vezes que fui ao restaurante, me dirigi ao gerente da casa exatamente para falar da morte do Tunico. Tunico, criador do Polpettone, do restaurante Jardim de Nápoles, era muito querido entre os artistas, Ivan. O Jardim de Nápoles foi muito frequentado pelo Jô Soares. Fernando Henrique Cardoso ia muito lá? Provavelmente, vai muito Fernando Henrique Cardoso... Fernando Henrique Cardoso, porque ele mora em Higienópolis, né? Mais... Não sei se mora, tem um apartamento lá. Vai mais habitualmente ao restaurante do Hotel Cadoro. Ah, é? No final da Rua Augusta. Ali perto da Rua Vai Andava, onde tem outra cantina muito famosa. Os limeirenses vão para lá com frequência, na Família Mancini. Família Mancini. Que eu tive a honra de conhecer.
há alguns meses. Walter Mancini, nessas o criador questões da Rua Vai Andar. Essas questões como ela culinárias. é, evidentemente, e dos restaurantes que tem galeria de arte. Eu sou mais simples. Ali naquela região. Eu sou mais simples nessas questões culinárias. Eu sou um cara mais simples. Eu não tenho refinamentos culinários. Mas você quer algo mais simples do que a culinária italiana? Não, mas a culinária italiana pode ser requintada também. Eu tô falando de comida italiana, não tô falando de comida francesa. Mas a culinária de... italiana, a culinária italiana tem pratos requintados. Eu não sei exatamente quais os pratos. Você falou de porpetone? Porpetone. Não é evidentemente requintado. Mas eu sou mais assim, tipo um 2 feijão com arroz. Virado a paulista. Eu já sou da culinária italiana. Virado Não sou da paulista, culinária 2 feijão francesa, com arroz. como, por exemplo, daquele restaurante campineiro, na verdade em Souzas, não é? Distrito de Campinas, Le Troquet, de onde o prefeito Jonas Donizete foi expulso. Ah, vá. Não brinca. Foi expulso pelo dono do restaurante, o que francês. O que ele fez lá no restaurante para ser expulso? Nada, mas o francês, dono do restaurante, estava pé da vida com os políticos e colocou Jonas Donizete, prefeito de Campinas, para correr do restaurante. Aqui, políticos, não! É mesmo? Aqui, eu não sei se o Jonas é mau político ou não, acho até que é bom político e, ao que me consta, não há nada nada que pese contra o Jonas em aspectos morais e éticos. Nossa, muito pelo que contrário. ponto que chegou a coisa. Mas o dono do Le Troquet colocou numa demonstração de ódio aos políticos, isso que a gente tem visto dioturnamente, principalmente nas redes sociais, né? Puxa vida. Mandou o político embora do restaurante. Mas, Ivan, não era disso que eu ia falar. Não era. Eu ia falar do Jardim de Nápoles. Ia falar de um contato, um famoso e tradicional restaurante em São Paulo. Aliás, eu recomendo a você, quando você for a São Paulo, vá ao Jardim de Nápoles. O Tunico, criador do Jardim de Nápoles, morreu faz cerca de um mês, pouco mais de um mês. Era palmeirense fanático. Então ele criou, atravessando a rua Martinico Prado, quase na frente do Jardim de Nápoles, o Boteco do Tunico. No Boteco do Tunico, ele recebia o Edmundo, o Datena, o Neto, mesmo o Neto tendo feito sucesso no Corinthians, o Edmundo, o Animal do Palmeiras, o Datena. Jô Soares também frequentava a casa, Washington Oliveto, Boni, o criador do padrão Globo de qualidade, provavelmente o presidente Fernando Henrique Cardoso e outras personalidades, Faustão, frequentavam e ainda frequentam o Jardim de Nápoles. Eis que eu, numa conversa breve com o gerente do Jardim de Nápoles, disse que gostaria de ter conhecido pessoalmente o Tunico. Porque hoje, Ivan, nós vivemos na época dos relacionamentos virtuais. Semana passada, por exemplo, no congresso que eu fui em Brasília, da Aberte, eu conheci pessoalmente o Nilson César, narrador da Rádio Jovem Pan, dos mais importantes do Brasil. Até então, o Nilson César, além de eu ser ouvinte do Nilson César e fã do Nilson César, era um amigo virtual que eu tinha, Ivan. Sei. Era meu amigo no Instagram. Eu ia dizer Facebook, no Facebook não, no Instagram. E eu conheci pessoalmente o Nilson César. E fui dizer ao gerente do Jardim de Nápoles, que não tem nada a ver com o Nilson César, que eu gostaria muito de ter conhecido o Tunico, que não pude conhecer. O Tunico morreu aos 78 ou 79 anos, repentinamente em São Paulo. Foi internado numa segunda, morreu na quinta. E aí ele me perguntou, de onde você é? Eu disse, eu sou de Limeira. Sabe o que ele me respondeu? O que ele te respondeu, Caio Bortolã? Conhece a família Kiel? Você falou, claro. Eu falei, não só conheço, como claro. Sou sobrinho do Jairo Kiel. Eu conheço a família Kiel, disse o gerente lá do Jardim de Nápoles. Conheço muito José Roberto Kiel. Por outra agradável coincidência, nosso patrocinador, Zé Roberto Kiel da Alecardo Alexandre e Ricardo. Os filhos, Alexandre e Ricardo, do Zé Roberto Kiel. Quando você acumula papelão, jornais, revistas velhas, livros que já leu, que não lerá mais, embalagens de produtos, você acumula tudo aquilo no fundo do quintal da sua casa. O que você faz? Você vende para Alecardo. Olha aí, tá vendo? A dona de casa vende para Alecardo. Uma boa sugestão. Tem coisa acumulada na sua casa, Ivan? Nossa, tem uma papelada lá que eu vou falar para você. Eu preciso dar um jeito naquilo. Sabe o que você faz? Você recolhe tudo que não serve mais. Claro,
que o que é fundamental e importante você guarda. Você não Sim, vai jogar claro. fora, por exemplo, a sua certidão de nascimento. Não vai jogar. Ah, mas já tá na altura mesmo, viu? Mas, Pra que que eu papelão, quero isso? livros, jornais velhos, revistas velhas, calendários. Tem gente que guarda calendário em casa, folhinha, Ivan. Aqueles da Pirelli, com aquelas mulher pelada? Não, É. não, aqueles até mereceriam ser guardados. Mas tem gente que guarda folhinha em casa. É. Tem gente que tem em casa folhinha de 1981. 1996. Vai fazer o que com a folhinha de 1981? Vende para Lecardo. 3404-9393. E o gerente do Jardim de Nápoles foi lembrar justamente do Zé Roberto Kiel, da Lecardo. Pronto. Mas Como principalmente... esse mundo é pequeno, não? Mas principalmente do Café Kiel, o melhor café do Brasil. Tá vendo? E eu fico sempre impressionado quando tenho contato com pessoas dos mais diferentes ramos, dos mais diferentes segmentos da economia, que quando me perguntam de onde eu sou, digo que eu sou de Limeira, falam do Café Kiel. Porque o Café Kiel ele tem uma abrangência regional, mas o Café Kiel poderia certamente ser, além do melhor café do Brasil, o maior café do Brasil. Porque quem bebe o Café Kiel se apaixona pelo Café Kiel. Não, o Café Kiel é bom. É bom. Lá em casa a gente só toma Café Kiel. É bom. Não tenha dúvida disso. E é muito comum, né, que pessoas que não são de Limeira peçam para pessoas que vêm a Limeira, que vão passar por Limeira ou que moram aqui, levem o Café Kiel para elas. Da próxima vez que eu for ao Jardim de Nápoles, eu vou levar para o gerente do Jardim de Nápoles alguns pacotes do Café Kiel. Aquela almofada do Café Kiel que você compra nos supermercados é bom. Agora, se você fizer como eu fiz sábado, por exemplo, de manhã, que eu fui lá na quitanda da horta e pedi para moer na hora, que tem a máquina com os grãos ali, eles moem na hora para você, e eu levei para casa aquele café moído na hora, meu carro tá cheirando café até agora. Uma delícia, uma delícia. Tá cheirando bem. Cheiro delicioso de café. O aroma, né? Não é cheiro. É o aroma do Café Kiel. Uma delícia. Se você levar aquele moído na hora, então, aquilo lá é top 10. Você falou há pouco, a Inter perdeu no final de semana para a Ferroviária, mas há marcas, há instituições que funcionam como verdadeiras embaixadoras de Limeira. Limeira não é vista e lembrada só por coisa ruim e por gente ruim, não. Limeira é vista e é lembrada por coisas boas que vêm daqui, que saem daqui. A Internacional, ainda hoje, conversei com amigos de Minas Gerais, da Rádio Itatiaia, na semana passada. Qual foi a primeira pergunta que me fizeram? E a Inter de Limeira? Olha aí. A Inter de Limeira perdeu, Caio Bortolã, por 2-0 para a Ferroviária de Esportes. Aí você imagina que o alcance seja limitado, e aí quando você conversa com gente da Rádio Itatiaia, a maior rádio das Minas Gerais, a rádio mais ouvida de Belo Horizonte e do estado das Minas Gerais, a primeira pergunta que lhe é feita, né, que você recebe e a Inter de Limeira? E aí você vai a um famoso restaurante de São Paulo e a primeira pergunta que lhe fazem e o Café Kiel? Olha aí. Então Limeira tem marcas boas, tem gente boa, tem um prefeito horroroso, ruim, mas tem gente boa, tem marcas boas, relevantes, tem uma história que merece ser contada, e é por isso que eu contei aqui. Muito bem. E já que eu falei aqui da quitanda da horta, onde eu comprei o Café Kiel moído na hora, no sábado de manhã, deixa eu mandar um abraço aqui pro Du Panela, para ouvintes nossos, né, que eu encontrei lá na quitanda da horta. O Du Panela eu encontrei outro dia, não foi sábado, mas sábado lá na quitanda, o Du Panela é ouvinte nosso, aqui tá sempre ligadinho. Um abraço para ele. Mas sábado agora eu encontrei lá o Paulinho Silva, lembra do Paulinho Silva, do Independente? Paulinho que foi repórter esportivo. Foi, exatamente. Da equipe do Reinaldo Bastelli. Isso, Paulinho Silva, estava lá. Encontrei o Sidão Verdureiro, estava entregando verduras, alfaces, hortaliças lá, é ouvinte nosso direto também. Um grande abraço para o Sidão Verdureiro. Encontrei o Douglas falou um negócio interessante, cara. Ele falou assim: Ivan, eu gosto muito do Colóquio, eu ouço o Colóquio sempre, gosto muito. Ele Obrigado, falou, Douglas. Ele falou, sabe por que eu gosto do Colóquio? Ele falou, porque lá vocês estão
É diferente, ele falou, das outras rádios que tem por aí, ele falou. Lá vocês estão, o patrão e o empregado juntos, e vocês debatem, vocês discutem, você não fica puxando o saco do patrão, igual a gente vê nas outras rádios aí, que os caras ficam puxando o saco do patrão. Não há essa relação de patrão e empregado. Aí eu falei pra ele assim, olha... Somos colegas e amigos, antes de tudo, amigos. Quando ele falou isso, aí eu puxei seu saco. Obrigado. Quando ele falou isso, que eu não puxo o saco do patrão, eu puxei seu saco. Eu falei, não, mas sabe por que a gente faz isso lá? Porque o patrão dá essa liberdade da gente trabalhar assim. Ele nunca, quando eu cheguei lá, ele não falou assim, Ivan, aqui você pode falar tudo que você quiser, menos isso. Lá não teve isso, entendeu? Então a gente tem liberdade para falar aquilo que a gente bem entende. Por isso que o colóquio é do jeito que é. Você vê, deu uma puxada no seu Obrigado, saco. agradeço. Tá vendo só? Quero mandar um abraço também para Ângela Silveira. Um abraço, Ângela. Para o Ramon e para o Rafael, que é filho do casal. A Ângela e o Ramon, todos os dias. Mas a Ângela adora o colóquio também. Obrigado ao casal, a família Gosta toda. muito, tá sempre ligado aqui. Para a dona Tereza, a Zinha e o seu Joel lá do Nossa Senhora das Dores. Beijo, dona Tereza. Ouvintes Um abraço, nossos Joel. também, de todos. E como o pessoal gosta do colóquio, viu, Caio Bortolã? Eu fico super satisfeito, porque é o nosso propósito, fazer e entregar conteúdo de boa qualidade e falar para as pessoas, mas falar ao coração e ao cérebro das pessoas. Falar ao cérebro e tocar o coração das pessoas. Se você quer que a gente... O Edmilson André Durigan repete o nome do restaurante. Estou em São Paulo. Pode ser que Olha aí, vou... pronto. Edmilson, meu querido Edmilson André Durigan, São Paulino, muito feliz com São Paulo. Rodada foi boa pro São Paulo, hein? Foi ótima. São Paulo fez a parte Palmeiras dele. empatou, Inter empatou, Atlético Mineiro perdeu. E veja só que maravilha, né? O torcedor do São Paulo, nos anos anteriores, lotava o Morumbi. Flamengo empatou. Lotava o Morumbi, pagando um ingresso mais barato, porque o São Paulo quase caiu 2 anos seguidos, né? Ou pelo menos... Ontem tinha 60 mil torcedores. Olha, rapaz. Eu ia dizer exatamente isso. O São Paulo flertou com a zona do rebaixamento. São Paulo e Ceará, num domingo de manhã. Esse horário é bom, hein? 60 mil pagantes São Paulo mais de 60 mil São Paulinos no estádio, porque ninguém veio de Fortaleza. São Paulo tá de parabéns. Né? Torcida do São Paulo de parabéns. O time do São Paulo venceu por 1-0, poderia ter vencido por muito mais, mas segue na liderança do Campeonato Brasileiro e é aquela conta que eu fiz. O São Paulo hoje tem 45 pontos. O São Paulo está a 25 pontos de ser campeão brasileiro. Né? 25 pontos são 8 vitórias e 1 empate. Então, se o São Paulo mantiver o ritmo, será campeão do Brasil. E fico feliz com o São Paulino tendo de voltar ao estádio para torcer pelo time, não angustiado como nos anos anteriores, mas confiante num título. Ô Durigan, o nome do restaurante é Jardim de Nápoles. Lembra do Careca, que foi um grande jogador do Brasil e do São Paulo? Ele saiu do São Paulo e foi jogar onde? No Nápoles. Então é Jardim de Nápoles. Fica numa travessa da Avenida Angélica, rua chama Martinico Prado. E é um restaurante fantástico. Comida italiana de excelente qualidade. E o polpettone, Ivan, eu vou te levar para comer lá, viu, Ivan? Você vai se refestelar. Boa. Eu gosto de comida italiana. E aí nós vamos num dia em que você possa tomar um vinho. Aí é bom, hein? O Rafael está dizendo que nos adora também, Rafael de Gasperi Fernandes. Obrigado, Rafael. Ele é torcedor do Leão. E, embora seja da cidade de Araras, pelo que eu entendi aqui, quando eu falo que sou de Araras, qual é a primeira coisa que me perguntam? E o União São João? União São João. União São João. Primeiro clube empresa do país. Acabou a União São João, né? Coisa, não? Uma pena. Minha avó Cida, ontem fez 2 anos da minha avó Cida. Minha avó era uma leonina fanática, meu avô Orlando também. Meu avô Orlando foi diretor da Inter, nos primórdios da Inter de Limeira. A primeira vez que eu fui a um estádio foi ao Limeirão para assistir um jogo do Leão com o meu avô Orlando, na cadeira cativa que meu avô Orlando tinha no Limeirão. Na época das cativas, não é? Que o torcedor tinha cadeiras cativas no estádio. E meu avô foi diretor da Inter de Limeira, e quando meu avô e minha avó se referiam à União São João, sabe como eles chamavam a União São João?
O time da usina. Time da usina São João. Era assim que era chamado, o time da usina. E sabe por quê que nós, leoninos, limeirenses, gostávamos tanto da usina São João? Porque jogou lá. Porque jogou lá. Enquanto o Limeirão era construído, a Inter não tinha estádio para jogar. Jogava no campo da usina São João. No antigo, né? Porque depois foi construído o estádio no campo da usina mesmo, antes de Araras, antes de chegar em Araras. Antes de chegar lá. Aliás, já que você está falando do Rafael, o Rafael está na escuta. E, Rafael, uma hora que você puder, fala para mim, o que João Zangrande está aprontando aí em Araras, hein? João Zangrande está por aí ainda? O que ele está fazendo por aí em Araras? João Zangrande que... Trouxe a Ponte Vaporetto Trouxe o Vaporetto pro Brasil aqui em Araras. Você sabe de quem é pai João Zangrande? De quem é pai João Do Marcelo Iê. Marcelo Iê? Não sabe conheço quem é o Marcelo Iê? Não. Marcelo Iê, que foi do Pânico na TV, do Pânico na Band. É mesmo? Não sabia. Que imitava o Sérgio Malandro, por isso Iê. Sabe aquela coisa, o Sérgio Malandro? Iê! Não sabia, Marcelo não. Iê, que é o Marcelo Zangrande, filho do João Zangrande, aqui de Araras, que participou de alguns programas da televisão, recentemente de um reality show chamado Power Couple ou da Fazenda. Agora eu tô... Ou dos dois. Eu acho que ele participou dos dois. Do Power Couple, que é um reality show da Record, de casais, e da Fazenda. Fazenda, você já assistiu a Fazenda? Sim. Que é também... Sim, de passagem. Eu também. De passagem, mas... Cada bunda, né, Ivan? De passagem, né? Assim, de passagem. A gente queria ver as piôs tomando banho, né? Então, Marcelo Zangrande, o Marcelo Iê é filho do João Zangrande, que trouxe para o Brasil a Ponte Vaporetto e que foi nosso patrão na TV Tati, não é? Foi nosso patrão na TV Tati. Da TV Tati. E como grande empresário que é, um dia de graça me deu uma lição que eu não aproveitei, porque eu não segui essa carreira, né? O João Zangrande me deu uma lição empresarial. Ele falou, Ivan, quando você tiver uma empresa, que você tiver uma empresa assim, que a empresa estiver bombando, que ela estiver no auge, sabe o que você faz? Falei, não, João, me diz aí, me ensina aí que eu quero aprender. Vende. Vende. Quando ela estiver no auge, quando ela estiver bombando, você vende. É o que ele me ensinou. Uma lição do mundo empresarial. Não tive oportunidade. Ainda não tive a oportunidade de seguir essa lição do João Zangrande, mas um dia eu vou fazer isso. Depois da Ponte Vaporetto veio a Saeco, né? Eu preciso estudar um pouco mais da história do João Zangrande. Por isso que mas eu estou perguntando para o Rafael por causa disso, porque o João Zangrande está sempre metido em alguma coisa no mundo dos negócios, né? Está sempre fazendo alguma coisa, nunca está parado. Por isso que eu perguntei, o que anda aprontando o João Zangrande? Né? Que é um cara gente fina demais. E que naquela época da TV Tati investiu no basquete. Né? Patrocinando o time de Ribeirão Preto. Sim, porque o Chaim era... Era o Coque. O Chaim era da Coque, Coque Colégio Oswaldo Cruz, que era do Chaim Zayer, dono da TV Tati. Era sócio dele aqui. Coque Vaporetto, foi um time de basquete lá de Ribeirão Preto, campeoníssimo, 5 vezes campeão brasileiro. Timaço que tinha o Nezinho, que depois foi campeão aqui em Limeira, o Renato Lamas, que foi campeão aqui em Limeira. Isso mesmo. E outros que também passaram por aqui, Rodrigo Bahia. Não vou me lembrar de todos, a minha memória já foi boa. Agora que eu tô ficando velho, né, Ivan? Então a memória começa a falhar de vez em quando. Mas Coque, Ponte Vaporetto. Foi mesmo, verdade. Um time campeoníssimo lá de Ribeirão. E daquele time, o Eric Tatu, o Nezinho, o Renato, o Rodrigo Bahia e outros tantos jogaram lá e jogaram aqui. Verdade. Mas por falar em mundo empresarial, né? Por falar no mundo empresarial, em grandes nomes do mundo empresarial, deixa eu falar da Casa das Torneiras, porque a Casa das Torneiras, ela tem soluções para o seu lar, viu? A Casa das Torneiras tem gabinetes, tem pias de granito, tem pias de inox, tem cubas de louças, vasos sanitários e metais em geral. A Casa das Torneiras tem aquecedores a gás, elétricos e solares. A Casa das Torneiras tem caixas d'água, tem tanquinhos Fioretta. A Casa das Torneiras tem válvulas Hidra, tem caixas acopladas e tem reparos em geral. A Casa das Torneiras tem as melhores marcas do mercado. Tem Selite, tem Docol, tem Bluket, Deca, Lorenzetti, Fioretta e tem muito mais. Viu? É lá na Casa das Torneiras que você vai encontrar o bloqueador de ar Poupa Max. O bloqueador de ar Poupa Max, a Casa das Torneiras instala aí na sua residência, no seu estabelecimento comercial, viu? Instala lá no seu hidrômetro
olha, por apenas R$ 119, instalado para você. E pronto, você deixa de pagar aquele o vento, o ar que passa ali pela tubulação da sua casa. Viu? Ali você só vai pagar é água que passa ali. Viu? Esse negócio de ar não vai pagar mais, não. Bloqueador de ar Poupa Max instalado pela Casa das Torneiras por apenas R$ 119. A Casa das Torneiras que tem as melhores condições de pagamento. Vá lá conferir, viu? E vá conhecer também o novo showroom da Casa das Torneiras, na Rua Santa Josefa 336, paralela com a Avenida Piracicaba, 3441-0104, 3441-0104, ou o WhatsApp da Casa das Torneiras, 981719696, 981719696, o WhatsApp da Casa das Torneiras, que oferece para você o Colóquio, Caio Bortolão. Hoje é aniversário de Americana. Uma cidade que eu gosto hoje? muito. Bonita Americana. 143 anos, uma excelente cidade. Tenho grandes, queridos amigos lá. O nosso narrador esportivo, Carlos Cabela, é de lá. Ele que tem narrado os jogos da Inter ao lado do Jorge Neves, na equipe de esportes da Educadora. Parabéns, Americana e americanenses. Aliás, a Americana mandou gente boa ao longo dos anos, também para o rádio de Limeira, não é, Ivan? Também, também. Mandar um abraço pro Keller Estocco, mandar... grande Keller Estocco. Mandar um abraço pro Walter Bartels. Trabalhou com o Walter Bartels também? Não trabalhei com o Walter Bartels. Walter Bartels é um dos dinossauros da imprensa de Americana, não, rapaz? Tá na labuta ainda, Walter Bartels? Tá na notícia de Americana. Notícia, E o Keller Estocco tá na Vox 90. São concorrentes de horário. J. Júnior. J. Júnior. Grande J. Júnior. É de Americana. Sim. O Jota é quase perfeito na narração esportiva, né? Já esteve no Rádio de Limeira quando começou a carreira e continua radicado em Americana, mas no Sport TV. Sim. Depois de muito tantos tempo, hein? anos de Bandeirantes. Há muito tempo. Bandeirantes, o canal do esporte. E o filho dele, que é o Rodrigo Francescângeles, que é o sobrenome da família, está no SBT, mas já trabalhou aqui em Limeira também, na TV Jornal. O nosso querido Biagione vem de Americana. Flávio Barbosa é uma lembrança que a gente não pode deixar passar. Vem de Americana. Com o Flávio você trabalhou, não é? Trabalhei. Trabalhei na Rádio Jornal e na Mix. O Flávio foi das figuras mais controversas que eu conheci ao longo da vida. Flávio, realmente um cara que... Difícil de explicar, o Flávio. Flávio inteligente, talentoso. Inteligente. No auge talentoso. Da sua carreira, o Flávio Barbosa imitava o Hélio Ribeiro, que era o grande nome do rádio na época, com perfeição. Uma linda voz, Flávio Barbosa bonita e limpa. Era um cara que não fazia mal pra ninguém, só pra ele. Só pra ele mesmo. Fazia pra ele mesmo. Só pra ele mesmo. Completamente o Flávio imprevisível. Terminou a sua carreira aqui na Educadora. Ele já não estava bem nem de saúde, nem de cabeça, não é? Teve um fim de vida muito triste aqui em Limeira. E deve ser lembrado porque foi brilhante durante muito tempo. Apesar do seu gênio ruim, apesar das suas decisões equivocadas, ele no microfone foi dos grandes da nossa região, vindo da região lá de Santa Bárbara. Ele era um cara complicado. Americana. Tive um episódio com ele uma vez, a gente ia fazer um jogo do Corinthians, aqui, Corinthians Internacional. E quem ia narrar o jogo era o... Me ajuda, lá de Araras. Eliseu Sobrinho? Não. De Araras, não, desculpe, não era Eliseu Sobrinho, de Leme. A Mauri Cross. A Mauri Cross. E eu anunciei a Mauri Cross, né, o narrador do jogo no programa esportivo, na sexta-feira, a Mauri Cross vai fazer Internacional e Corinthians, né? Flávio Barbosa, no programa, vira pra mim e fala assim, no ar. Fala no ar. Ah, Mauri Cross, o italianinho, que não usa cueca e gosta de pegar na benga dos outros. No ar. Saudoso também, a Mauri Cross. Saudoso a Mauri Cross, que já faleceu. Me fala um negócio desse no ar, rapaz. Eu fiquei... Nossa, não falei nada, né? Falei, vou falar o quê, né? Deixei quieto, deixei passar, mas no fim do programa eu chamei ele no cantinho e falei, Flávio, cara, o que tá acontecendo? Não, por quê, Ivan? Você esqueceu o que você falou no ar lá? O que eu falei? Pô, você falou que o narrador do jogo Internacional e Corinthians usa cueca e gosta de pegar na benga dos outros. Só isso que você falou. Cara, você
tem na cabeça? Você acabou com o cara, Flávio. Aliás, o mas senhor podia ter contado essa história sem citar o nome do narrador, né? Porque daí o senhor também... Não, mas não respeita a memória do narrador. Não, né? não tem nada a ver, não tem nada a ver. Eu falei, escuta, mas não tem nada... Como é que você fala um negócio desse do cara, Flávio? Você acredita que ele começou a chorar? Acho possível. Começou a chorar, rapaz, que nem criança. Aí eu desbundei, né? Vou falar o que pro cara agora? O que você fez? Não, Flávio, você tem toda a razão, ele não usa cueca mesmo. Eu vi, ele não usa cueca. O que eu vou falar? Porque começou a chorar que nem criança, rapaz. Então o Flávio era assim, um cara, ele tá já nessa fase que você falou, já no final, né, da vida dele, pouco depois ele acabou falecendo. Quer dizer, ele era uma pessoa de uma instabilidade emocional. Ele ia da euforia para a mais profunda depressão, assim, num estalar de dedos. Mas eu prefiro me lembrar do Flávio como grande comunicador. Não, eu só tô trazendo isso assim... aqui, para a gente compreender como o ser humano, né, rapaz? O ser humano, as dificuldades que o ser humano pode passar ao longo da sua vida, né? Porque o cara com todo aquele potencial, a gente não sabe, às vezes, o que passa na cabeça, às vezes, da pessoa, na alma da pessoa. Às vezes não sabe o que passa. A gente pensa que o cara é metido, que o cara é isso, que o cara é aquilo. Não, às vezes o cara tá com um grande problema na sua alma. Outro dia o Edmundo fez uma observação, achei muito inteligente da parte dele, dizendo o seguinte, olha, eu não me sinto artista, né? Porque tem apresentador de programa de rádio. Hoje os nossos programas não são mais só de rádio. São programas multiplataforma. Mas tem colegas nossos que se sentem artistas, ou não tem? Opa! Na pior acepção do termo, né? Tem. Né? Não é no melhor significado do termo. Então, o Edmundo disse, olha, eu sou um apresentador de programas, não sou artista. E é quase isso, não é? Porque você pode usar esse termo, fulano de tal é artista, no sentido pejorativo. Mas você pode usar o termo, eu acho que o Edmundo é um artista. Eu, pessoalmente, acho. No melhor sentido do termo, o Edmundo é um talento. E o que mais me fascina no Edmundo nem é o talento dele, que é enorme. É a capacidade que ele tem de se adaptar aos tempos modernos. Porque o Edmundo de hoje não é o mesmo Edmundo dos anos 80, nem dos anos 70, nem dos anos 90, nem dos anos 2000. O Edmundo evolui com o tempo. E é fundamental que o profissional evolua com o tempo, com o passar do tempo e da idade, que ele evolua com o tempo. Mas, usando a palavra artista no melhor sentido, não dá para dizer, por exemplo, que o Gil Gomes não foi um artista. Claro que foi. Ou, em escala menor, que o Pinheiro Alves não foi um artista. No melhor sentido da palavra. E que o Flávio Barbosa também não foi um artista. Só que tem aquela história, não é, Ivan? Da música do Antônio Marcos, que o palhaço pinta a cara para viver, não é? Ninguém sabe das angústias do comunicador, do apresentador. Ninguém sabe... Do artista, né? Do artista, né? Do cantor. Ninguém sabe das tristezas dele. Que vai na alma do cara, né? E ninguém sabe que muitos sofrem de solidão. Embora falem para milhares de pessoas, em alguns casos falam para milhões de pessoas. Como é que você explica um artista sofrer de solidão? Como é que você explica um comunicador sofrer de solidão? Como você explica, em muito menor escala, o palhaço ser triste? Que é uma história com fundo de verdade. E há muitos palhaços tristes ao longo da história do circo, né? Pinta a cara para viver. Mas por falar em comunicação e comunicadores, nós estamos recebendo uma crítica aqui agora, viu? Estamos recebendo uma crítica aqui da Marli, nosso ouvinte Marli está fazendo uma crítica, dirigindo uma crítica a nós outros, e eu vou trazer a crítica da Marli aqui para esta conversa nossa, para esse colóquio nosso desta segunda-feira. Mas antes, deixa eu falar do Magazine Luiza, que é importante que eu diga, do Magazine Luiza, que está quase finalizando a reforma. Tenho falado aqui, Magazine Luiza, a loja do Magazine Luiza está em reforma, né? Mas é nesse momento que você deve procurar o Magazine Luiza, porque o Magazine Luiza está
aproveitando esse momento da reforma para queimar todo o seu estoque com preços inacreditáveis. Lá no Magazine Luiza você vai encontrar produtos com até 50% de desconto. Por que o Magazine Luiza está fazendo isso? Para liquidar, aproveitar a reforma, para liquidar todo o seu mostruário, viu? É a loja do Magazine Luiza aqui em Limeira, está liquidando todo o seu mostruário enquanto faz a reforma, que é para deixar a loja ainda mais bonita, mais aconchegante, para você fazer as suas compras com toda a tranquilidade e o conforto que você merece, viu? Magazine Luiza, lá você pode comprar à vista no Magazine Luiza com até 50% de desconto. Você pode comprar no cartão Luiza com inúmeras parcelas sem juros. Mas eu não tenho cartão Luiza. Vá lá na loja do Magazine Luiza. O pessoal faz o cartão Luiza para você na hora. Você já sai comprando na hora com o cartão Luiza, viu? Lá no Magazine Luiza, vem ser feliz. No Magazine Luiza, nem precisaria falar o endereço do Magazine Luiza, todo mundo sabe onde é o Magazine Luiza, aqui em Limeira, mas é ali na Praça Doutor Luciano Esteves, 245, como diz o Caio Bortolã, atrás da Catedral. Vem ser feliz no Magazine Luiza. Mas então, estamos sofrendo uma crítica da nossa ouvinte Marli. Marli diz assim: olá, Caio e Ivan. Por algum motivo, vocês pararam de falar sobre política. O que houve? Por acaso, foram proibidos pela justiça? Era tão bom ouvir vocês, as suas críticas e marretadas em cima dos maus políticos. Estou saudosa dos programas anteriores. Diz aqui a Marli fazendo uma crítica a nós dois. Nós também estamos, mas estamos no período pré-eleitoral. Aliás, me permita, Marli, explicar a você por que a gente anda tão calminho. O horário eleitoral gratuito, neste ano de 2018, começa no próximo dia 31 de agosto. Aí, todas as terças, quintas e sábados, no rádio, das 7 às 7h12 e 30 segundos, e do meio-dia ao meio-dia e 12 e 30 segundos, e depois, das 7h12 e 30 segundos às 7h25, e do meio-dia e 12 e 30 segundos ao meio-dia e 25, todas as terças, quintas e sábados, tem programa eleitoral gratuito dos candidatos a presidente e a deputado federal. Já nas segundas, quartas e sextas, das 7 horas da manhã às 7h07, e do meio-dia ao meio-dia e 7, tem programa eleitoral dos candidatos a senador. Das 7h07 às 7h16, do meio-dia e 7 ao meio-dia e 16, tem programa eleitoral dos deputados candidatos a deputado estadual. E, finalmente, das 7h16 às 7h25 e do meio-dia e 16 ao meio-dia e 25, tem programa eleitoral dos candidatos a governador. São 70 minutos diários para propaganda eleitoral gratuita em inserções de 30 segundos, pode ser também de 60 segundos, veiculadas entre as 5 da manhã e a meia-noite, inclusive aos domingos. O tempo será dividido em partes iguais para a utilização nas campanhas dos candidatos às eleições majoritárias e proporcionais, bem como suas legendas partidárias ou das que compõem a coligação, quando for o caso. E aí, tendo o segundo turno para o governo do estado de São Paulo, as pesquisas indicam que pode ser que aconteça um segundo turno Dória e Scaff, e tendo o segundo turno para a eleição para presidente da República, as pesquisas indicam, por hora, um segundo turno Bolsonaro e Marina. Nós teremos também programas para presidente e governador de segunda a sábado, ocupando a faixa das 7 às 7h20 da manhã e do meio-dia ao meio-dia e 20. O que quer dizer isso em termos práticos? Quer dizer o seguinte: o programa Educadora de Manhã será interrompido das 7 horas às 7h25 da manhã para a exibição do programa eleitoral gratuito. Assim. Fica a critério do Ivan Schutzer continuar no ar no Facebook, no YouTube, no portal educadora.am e também no aplicativo da Educadora. Nós não conversamos sobre isso ainda. Nós não conversamos, mas estou propenso a continuar no ar. Então, o programa no rádio será interrompido para a transmissão do horário eleitoral gratuito. Aí, o que acontece com o colóquio? Forçosamente, ele terá de começar mais cedo. Por quê? Meio-dia tem a propaganda eleitoral. Então, nós começamos mais cedo o colóquio, depois fazemos o programa
continuamos, seguimos com o colóquio na internet, depois encerramos o programa e aí começa o Educadora meio-dia. E por conta disso e desse momento que nós estamos vivendo, qual é o nome dela, Marli? Marli. É que nós temos tomado mais cuidado com qualquer afirmação, por exemplo, sobre o Lula. E aí você vai dizer, mas e o Lula? O Lula pode ser candidato a presidente da República. Acho difícil que seja, mas nós podemos incorrer em crime eleitoral. Então, nós não podemos fazer elogios ou críticas a Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, Marina, Alckmin e Amoedo, nem ao Cabo Daciolo. Porque se a gente faz uma crítica a qualquer candidato que seja, a gente faz uma crítica aqui, né, mais dura, tal, que é o que a gente costuma fazer, né? A gente faz alguém do partido dele pode interpretar isso como a gente esteja fazendo alguma sugestão, tentando sugestionar, né, influir no pensamento do nosso ouvinte, e com isso a gente vai tomar uma bela de uma bucha, né? Então o conteúdo fica restrito. Infelizmente a gente não pode falar o que pensa. Que bom seria se nós pudéssemos falar o que pensamos. Na internet, as pessoas acabam falando o que pensam, só que a internet caminha para ser regulada. O que quer dizer isso? Portais da internet, páginas no Facebook, canais do YouTube que hoje não são regulados, serão regulados no futuro. Porque não, mas a fiscalização está maior também. Eu vou citar, por exemplo, a Joyce Hasselman, que já fez programa de rádio, já trabalhou na revista Veja, na TV, ela é candidata a deputada. E ela continua no Facebook fazendo campanha hoje para si mesma, sem nenhuma regulação. Sem nenhuma regulação. Então, se ela fosse apenas apresentadora de um programa de rádio, ela teria de sair do ar. Teria. Né? Eli Correia Filho. Ele é candidato a deputado federal à reeleição. Ele é atualmente deputado federal. Filho do Eli Correia. Você sabe que em São Paulo... E ela pede voto, A Joyce Hasselman, para ela e para o Jair Bolsonaro. Ela pede? Opa, no mesmo? Facebook. No Olha Facebook. só. É uma concorrência desleal. É uma concorrência absolutamente desleal, mas ela não apresenta programas na televisão nem no rádio. Sim. Ela está baseada Mas é na uma internet. concorrência desleal com quem apresenta. Muito bem. Aí o Eli Correia, pai, não pode mais usar o próprio nome, Ivan. Olha só. Olha o tamanho do absurdo. Ele não pode usar o próprio nome em função da lei eleitoral. Sabe como ele é chamado? Homem Sorriso. Porque é o slogan dele, o Homem Sorriso do rádio. Eu estou falando, daqui de Limeira, de candidaturas em São Paulo. E também não estou sugerindo que você vote ou deixe de votar. Mas no caso do Eli Correia Filho, ele teve de sair do ar. E o Eli Correia pai não pode mais usar o nome Eli Correia durante o período eleitoral. São os absurdos que tem aí, né? Então, você vê que agora na Voz do Povo eu estava entrevistando o Luiz Fernando, aqui da Limite Consultoria, exatamente para trazer um pouquinho mais de esclarecimento para o nosso ouvinte sobre essa questão das pesquisas eleitorais que a semana passada, né, sofreram críticas monstruosas aí nas redes sociais, né? Por parte daqueles dos torcedores dos candidatos que não estavam ocupando o primeiro lugar nas pesquisas. Torcedores de candidatos inconformados com o resultado das pesquisas, desancando as pesquisas. Aliás, hoje eu vi um meme, né, que é essas brincadeirinhas que tem na internet, muito interessante sobre as pesquisas eleitorais, que era assim, de um desses torcedores de candidatos inconformados com o resultado, uma foto de uma mulher lindíssima. Eu vi também. Belíssima, uma mulher linda, né? E aí estava escrito assim... Marina Silva, não, Dilma, segundo Datafolha. Dilma, segundo Datafolha. Uma mulher linda, sabe? Uma brincadeirinha até, que eu achei bacana. Mas o pessoal está tentando desacreditar as pesquisas. Eu estava conversando com o Luiz Fernando sobre isso, sobre as pesquisas. As pesquisas não têm culpa. Não, nem os institutos. Não tem culpa do que está Mas acontecendo em geral, no Brasil. É o eleitor do Bolsonaro que tenta desacreditar a pesquisa, ainda que o Bolsonaro apareça em primeiro lugar. O que tem acontecido? Espalharam um vídeo na internet de um sujeito que tenta procurar o registro da pesquisa do Datafolha. É fake, minha gente. É fake, é mentira. É mentira. A pesquisa foi registrada O cara estava procurando no lugar errado. Estava procurando no lugar errado. Então, o que ele faz? Ele vai lá, ele publica um vídeo acusando o Datafolha e a TV Globo. Né? Acusando o Datafolha e a TV Globo de fraude. E as pessoas caem nessa, de que a pesquisa não é verdadeira. Tá vendo? O cara provou. Tá vendo? Ele provou Olha que lá. a pesquisa não é verdadeira. É tanta bobagem.
né? Todos os institutos estão divulgando, maiores ou menores, números muito parecidos. Cara, mas Números muito parecidos. eu tô impressionado com a falta, o descrédito total e o desconhecimento até de gente do jornalismo. Sim. Eu estava lendo uma matéria, eu até comentei aqui com o Luiz Fernando isso, eu não sei se eu comentei no ar, eu comentei fora do ar com ele. Eu estava vendo uma matéria, um jornal de um estado do Nordeste, um comentarista político, até um cara jovem, um comentarista político de um jornal de um estado do Nordeste, o cara desancando as pesquisas eleitorais que foram realizadas naquele estado, apontando as eleições para governador, dizendo, olha aqui, tá vendo? Inclusive ele usou um termo chulo, CA, e aí botou umas estrelinhas, né? Cagadas homéricas, vai, das pesquisas eleitorais, tá? Por quê? Porque ele dizia o seguinte, olha, nas 3 últimas pesquisas eleitorais eleições para governo do estado, as pesquisas eleitorais davam a vitória de um candidato e quem venceu foi o outro, que estava em segundo lugar nas 3 últimas, desancando as pesquisas. Eu fiquei pensando, falei, meu Deus do céu, o cara é jornalista, analista político, e ele não entende como é que funciona esse negócio, cara. Ele não entende que esse negócio, esse negócio, o tal do comportamento eleitor, o voto útil, isso acontece direto. O cara vota num candidato que ele não votaria de jeito nenhum, porque o outro ele odeia mais ainda, ele não quer que aquele ganhe. Isso, eu não quero que aquele que está em primeiro ganhe. Exatamente. Então eu vou votar no segundo, porque eu não gosto, eu não suporto ele, mas eu vou votar nele para o outro não ganhar. É um comportamento do eleitor esse absolutamente natural, que acontece em toda a eleição. Vou dar o meu exemplo. Tem um candidato em específico, aliás, tem 2 candidatos, que eu não voto, de jeito nenhum. E aí você me pergunta, em quem você vai votar? Em qualquer um que for concorrer com esse candidato. Mesmo que eu não goste. Mesmo que eu não goste. Né? Esse é um comportamento do eleitor, que é o voto útil, chamado de voto útil, é o comportamento do eleitor que se manifesta quando? Em cima da hora. Além do processo ser dinâmico. Então, digamos que no dia da eleição sai uma pesquisa, não de boca de urna, naturalmente, mas antes da pesquisa de boca de urna, que aponte, no segundo turno estarão candidato fulano de tal e candidato cicrano, ou candidata cicrana. Eu não voto em um dos dois. Ou em nenhum dos dois. Mas tem aquele que eu não votaria normalmente na candidata fulana ou no candidato cicrano, mas tem o candidato beltrano, que esse eu não voto de jeito nenhum. Eu vou votar no outro. Contra. É o voto contra. É o chamado voto contra. Exatamente. É o voto contra. O exemplo clássico. Eu sou corintiano, mas o Palmeiras vai jogar contra um time da Argentina. Eu gosto menos do Palmeiras ou eu gosto menos de um time da Argentina? Eu gosto menos de um time da Argentina. Com dor no coração, eu vou torcer pelo Palmeiras. É mais ou menos isso, entendeu? Ou então não vou torcer para nenhum, ou então vou lá e voto branco. O exemplo clássico é a eleição para a Prefeitura de São Paulo do Jânio Quadros na disputa contra o Fernando Henrique Cardoso. Fizeram uma pesquisa de opinião pública, né, de um instituto desses abalizados, vai dar Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso já ganhou a eleição. O Jornal da Tarde pegou o Fernando Henrique Cardoso, levou lá na prefeitura. Colocou na cadeira do prefeito. Colocou ele sentado na cadeira do prefeito, o fotógrafo tirou uma foto dele. No domingo de manhã, capa do jornal, do dia da eleição, capa do Jornal da Tarde, Fernando Henrique Cardoso sentado na cadeira de prefeito de São Paulo. Na segunda-feira... não tem que ir longe. Na segunda-feira, o Jânio Quadros foi lá desinfetar a cadeira para sentar. A coisa virou... Que o senhor vai fazer? A pesquisa errou? Não. Houve um comportamento do eleitor que a pesquisa não A Prefeitura apurou. de São Paulo, vou desinfetar a cadeira onde sentou-se Fernando Henrique Cardoso. Foi. E foi o que ele fez. Agora... Maluf também era prefeito de São Paulo, deu Erundina. Quércia estava atrás, muito atrás, do Antônio Hermínio de Moraes, que ia ser governador do estado de São Paulo. Deu Quércia. Maluf perdeu por Fleury. Esse episódio eu não esqueço, porque um amigo meu, estava trabalhando na campanha do Maluf. Estava trabalhando para um deputado aqui de Rio Claro, que estava com o Maluf. E ele me contou essa história, que é deliciosa. Maluf estava ganhando todas as pesquisas para o governo do estado. Quércia colocando o Fleury. Maluf estava ganhando todas as pesquisas para o governo do estado. Só dava Maluf. E deu Fleury. Pô, como que o Fleury, um poste, foi eleito? Aí tem aquela história que o Quércia teria dito que eu quebrei o estado, mas elegi o Fleury. O Quércia jurou, até na hora da morte, jurava por Deus,
que ele não tinha falado isso. Mas, na realidade, o que aconteceu? E isso, esse amigo meu que trabalhou na campanha desse deputado de Rio Claro me contou. O que aconteceu foi o seguinte, o Maluf, todas as pesquisas estavam dando Maluf. Não tinha para ninguém. O Fleury não era o chinelo. O Maluf falou assim, vamos fazer o seguinte? Então é o seguinte, eu já ganhei a eleição, os acordos que eu tinha feito aqui para governo do estado, acabou, viu, gente? Não tem acordo nenhum. Eu vou conversar com vocês depois que eu sentar na cadeira, que eu tiver eleito, aí eu chamo vocês para conversar, vamos ver aqueles acordos, aquelas conversas todas que a gente tinha, secretaria disso para esse, aquele, acabou, viu? Não tem conversa não. A hora que eu sentar lá, a gente volta a conversar, os caras falaram, não tem acordo, seu Maluf? Tá bom. Então você vai fazer campanha sozinho. Largaram o Maluf. O Maluf se ferrou. O Quércia virou caminhão de melancia em cima dele. Então essas coisas... Como é que a pesquisa vai prever um troço desse? Que o cara faz uma barbeiragem na eleição? A pesquisa não pode prever que o candidato que está na frente vai fazer uma barbeiragem na eleição, né? Que foi o que o Maluf fez. Bom almoço, Ivan. Um grande abraço. Até bom amanhã, almoço para você pessoal. também. Um bom programa para você. Muito obrigado. Um abraço a todos e até amanhã. Boa tarde, educadora.